Olá pessoal, professora Giovana Vieta aqui com vocês, dando sequência ao nosso estudo. Hoje vamos falar sobre morfologia do cromossomo metafásico mitótico e alterações cromossômicas. Então, lembrando, que o nosso cromossomo, ele parte da organização de uma fita de DNA. Essa fita de DNA pelas ligações nucleotídicas que ela faz, pela sua complementaridade entre as duas fitas, ela forma uma alfa-hélice. Essa alfa-hélice ela se novela com proteínas, formando um solenoide, até que a sua condensação máxima se dá na forma de um cromossomo. E é sobre o cromossomo que a gente vai estar falando nessa aula. Lembrando que os seres humanos, as células humanas N, são compostas por 23 cromossomos, as células 2N por 46 cromossomos. Esses cromossomos nas células diploides estão aos pares e cada par é constituído de um cromossomo de origem materna e um de origem paterna. Os membros de um par cromossômico são denominados de cromossomos homólogos. Na morfologia do cromossomo metafásico mitótico, a gente observa que na metáfase da mitose ocorre a condensação máxima e a maior individualização do cromossomo. Aqui a gente tem uma imagem de microtografia de um cromossomo mostrando a cromátide 1 e a cromátide 2, tá? E o nosso cromossomo estabelecendo, a partir dessa representação esquemática, as duas cromátides irmãs ligadas pelo centrômero, formando o nosso cromossomo. O que a gente observa nesse cromossomo? A formação de algumas estruturas específicas, algumas constrições. Uma constrição primária ou centrômero, que é essa região aqui, e uma constrição secundária ou satélite, que forma esses satélites dos acrocêntricos, dos cromossomos acrocêntricos. São regiões parcialmente descondensadas, por isso nessa região uma baixa densidade de DNA e consequentemente baixa colorabilidade. O centrômero, a constrição primária, está relacionada com um mecanismo de divisão cromossômica. Então é no centrômero que a gente vai ter a ligação do fuso acromático para realização da divisão dessa célula após a sua duplicação, a duplicação do material genético. Quando ocasionalmente a gente tem a formação de algum cromossomo sem centrômero, de um cromossomo acêntrico, como esse aqui, por exemplo, a gente tem a perda desse cromossomo na divisão celular. No centrômero, a gente tem a formação do cinetócoro. O cinetócoro é essa placa de natureza proteica que é formada nessa região centromérica, exatamente onde vão se ligar as fibras do fuso acromático para a realização da divisão. As constrições secundárias, que geram a formação da região satélite, são observadas nas espécies humanas nos cromossomos 13, 14, 15, 21 e 22. O DNA satélite consiste em várias repetições em tândem de várias sequências de nucleotídeos. Região telomérica do nosso cromossomo, região final desse cromossomo, a extremidade do cromossomo, possuem sequências TTA-GGGG repetidas muitas vezes, cerca de 10 quilobases.
não se distinguem morfologicamente do resto do braço do cromossomo, elas são sequenciais, né? Não tem nenhuma divisão morfológica que marque o início da região telomérica. São extremamente importantes para o funcionamento e estabilidade do cromossomo. Quando ocorre uma quebra ou uma perda dessa região telomérica, essa extremidade fica com uma forte tendência a aderir a outros fragmentos de cromossomo. Né? Então, a gente tem uma quebra do telômero a uma maior adesão de outros pedaços a esse cromossomo. A gente tem uma representação dessa região telomérica, então aqui o braço do cromossomo e o final, a região telomérica marcada, né, pelas repetições em tândem, TTA, GGG, TTA, GGG e assim muitos quilobases de repetições. Tá? Essas micro-repetições encontradas nas extremidades do cromossomo de ampla variedade de organismos, de humanos e de fungos, a fungos. Tá? Região subtelomérica é específica de cada cromossomo, né, que a gente tem o telômero e que a gente tem a região subtelomérica. Importante quando a gente faz o estudo de deleções terminais no nosso cromossomo. E aqui a representação de um cromossomo com todas essas regiões marcadas. Tá? Então, centrômero ou constrição primária, constrição secundária, formando satélites, as duas cromátides, região telomérica, certo? E a gente passa a entender um pouquinho a classificação dos nossos 46 cromossomos agora, né? Que essa classificação ela é relacionada à posição do centrômero desse cromossomo. Então, as partes de um cromossomo separadas pelo centrômero são chamadas de braço, braço curto, braço longo. Braço curto é o braço P, vem do francês petit, né? Então, braço curto, braço P, e o braço longo é o braço Q, que é o subsequente ao Q, ao P, tá? Então, região centromérica, o centrômero, formação de um braço curto e um braço longo. As cromátides, tá? Região telomérica, mostrando aqui também a origem de replicação desse cromossomo. Tá? Então, o que a gente sabe? Que de acordo com o tamanho do braço, é determinado pela posição dos centrômeros e os cromossomos são classificados em 4 tipos. Metacêntrico, possui os 2 braços aproximadamente do mesmo tamanho, braço curto e braço longo são praticamente do mesmo tamanho. O submetacêntrico, o braço curto ele é menor do que o braço longo. Tá? O acrocêntrico possui um dos braços muito pequenos em relação ao outro. Tá? Tem praticamente só a região satélite aqui e o braço longo. E o telocêntrico possui apenas um braço, pois o centrômero se localiza na extremidade do filamento do cromossomo. Aqui a gente pode observar a representação desses 4 tipos. Metacêntrico, centrômero no meio, braços praticamente do mesmo tamanho. Submetacêntricos, braço curto e o longo, o braço curto é mais curto do que o braço longo. Acrocêntrico, o braço curto ele é bem mais curto, é praticamente só a região satélite. E o telocêntrico, eu tenho só a formação do braço longo. Aqui a gente tem um cariótipo, mostrando para vocês um cariótipo de um homem, cromossomo X e o cromossomo Y, e que a gente consegue perceber os nossos cromossomos. Metacêntrico, braço curto e longo, praticamente do mesmo comprimento.
submetacêntrico, braço curto e braço longo maior do que o braço curto, acrocêntrico, tenho a região satélite e o braço longo, e o telocêntrico, praticamente só o braço longo, que está agrupado para vocês, grupos de cromossomos humanos, metacêntricos grandes, 1, 2 e 3, submetacêntrico grandes, 4 e 5, submetacêntricos médios, 6 ao 12 e o X, acrocêntricos grandes, 13, 14 e 15, 16, 17, 18, 16 é metacêntrico, 17 e 18 são submetacêntricos, 19 e 20 metacêntricos pequenos, 21 e 22 e o Y acrocêntricos pequenos. Então, entendendo a morfologia normal dos nossos cromossomos, a gente pode começar a falar das alterações cromossômicas. As alterações cromossômicas, elas estão relacionadas a defeitos congênitos, perdas fetais, infertilidade. E estima-se que ao nascimento, cerca de 0,7% dos nascidos vivos apresentem algum tipo de alteração cromossômica. Tá? Importante a gente ressaltar aqui que grande parte das alterações cromossômicas elas são incompatíveis com a vida. Então, alguns estudos evidenciam que a maior causa de aborto espontâneo são as alterações cromossômicas, certo? Então, essas alterações elas podem ser identificadas em cromossomos autossômicos ou em cromossomos sexuais, e elas podem ser classificadas como alterações numéricas ou alterações estruturais. Alterações numéricas estão relacionadas à alteração do número de cromossomos. Então, o que a gente tem em relação às alterações numéricas? A euploidia, que é a presença de todo um conjunto haploide a mais, além do número diploide básico de cromossomos. A triploidia, tetraploidia e pentaploidia, e assim por diante, que é a presença de todo números a mais de conjuntos de cromossomos. Tá? A neuploidia, a variação numérica de um ou mais cromossomos no cariótipo do indivíduo. Monossomia, onde eu tenho apenas um cromossomo, eu não tenho par de cromossomos. A trissomia, que é a alteração cromossômica, né, mais conhecida, que é a trissomia cromossômica, por exemplo, a trissomia do 21. As causas das alterações numéricas estão relacionadas à não disjunção, ou seja, a não separação dos cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs na divisão celular. Quando eu tenho a formação do fuso acromático para a divisão celular, esses cromossomos não se separam. Da perda de um cromossomo na anáfase, tá, durante esse processo de divisão celular. A neuploidia tem aumento ou redução do número de cromossomos de um par. Então, monossomia representada aqui pelo exemplo da síndrome de Turner, 45 cromossomos e um X. Então, eu tenho 2N menos 1 na minha representação gráfica. A trissomia, um cromossomo a mais, então, em vez de 46 cromossomos, eu vou ter 47 cromossomos. Em uma mulher, XX, e o cromossomo a mais é um cromossomo 21, síndrome de Down. Aqui, eu tenho a síndrome de Klinefelter, né, a forma como a gente representa a escrita
47 cromossomos. Klinefelter é uma doença genética representada pela presença de 2X e 1Y. Então, 47XXY. Já estou dizendo aqui qual é o cromossomo a mais. 2N mais 1, as duas trissomias. Tetrassomia, pentassomia, eu vou ter 2N mais 2, 2N mais 3, né? Conforme o número de repetições que eu tiver do meu conjunto cromossômico. Euploidia, alteração do número diploide de genomas N. Então, triploidia, 69 cromossomos, X, Y, Y. Tenho tetraploidia, 92 cromossomos, X, X, XX, 46, XX, 4N. Certo? Aqui, gente, um exemplo, né, visual de como que vai estar acontecendo isso. Tá? Aqui, uma célula em divisão, primeira divisão mitótica, segunda divisão mitótica, demonstrando a formação de uma célula com 2 cromossomos, N mais 1, tá? E aqui, monossomia, N menos 1. O erro de divisão pode acontecer tanto na primeira quanto na segunda divisão. A nomenclatura utilizada para descrever as anormalidades genéticas, a gente vai ter sempre o número de cromossomos, vírgula, os cromossomos sexuais, vírgula, cromossomo adicional. Então, aqui, um exemplo, 45X. O que eu estou dizendo? Que eu tenho 45 cromossomos, um X, não tenho o segundo cromossomo sexual. Aqui, 47XYY, 47 cromossomos, X, Y, tenho mais um Y, o 47º cromossomo é um Y a mais. 47XY mais 18. É uma trissomia do cromossomo 18, onde eu tenho a presença de 47 cromossomos, um cromossomo X, um cromossomo Y e o cromossomo 18 triploide. Mosaico. O que é um indivíduo mosaico? O que é um mosaico? O mosaico não é uma tela formada de pedrinhas diferentes que formam uma imagem? Então, o mosaico na genética é aquele indivíduo que apresenta células com diferentes genótipos. Aqui, ó, 47XY mais 21 barra 46XY. O que quer dizer isso? Que esse indivíduo, ele é um indivíduo mosaico para a trissomia do 21. Porque ele apresenta células com trissomia, células com 47 cromossomos, onde ele apresenta a triploidia do 21 e células com genótipo normal. Por isso ele é considerado um mosaico. Tá? Aqui, 45X, 46XX. É uma mulher que apresenta células 45X, sem o segundo X, e células normais com a presença dos 2X. Aqui ela tem uma aneuploidia, aqui ela tem uma célula normal. Tá? Agora vamos falar um pouquinho das alterações estruturais. As alterações estruturais, elas estão relacionadas a quê? A quebras cromossômicas seguidas de reconstituição em uma combinação anormal. Então, eu posso estar falando de deleção, duplicação, inversão, translocação e transposição. Vamos falar de cada uma dessas alterações estruturais. Deleção. Deletar, perder, certo? Então, eu tenho a quebra e casual perda num segmento acêntrico.
Ó, meu cromossomo, ele sofre uma quebra e essa região, ela é deletada, tá? Ele fica sem essa região. Pode estar acontecendo também por um crossover desigual, tem uma troca de informação, né, que acaba não sendo uma troca, eu perco essa informação, ou segregação anormal de translocação e inversão balanceada. A duplicação de uma região também vai ser resultado de crossover desigual ou de segregação anormal de translocação ou inversão balanceada. O que acontece aqui, gente? Eu apresento 2 vezes a mesma região, né? Então, lá no pareamento, eu fui fazer uma troca, fazer um crossover da minha informação e acabei duplicando essa região. Inversão. Acontece uma quebra de uma região desse cromossomo e isso é invertido. Tá? Então, 2 quebras e ressoldagem invertida 180 graus do segmento entre a quebra. Pode estar acontecendo numa região centromérica, onde o centrômero está dentro dessa parte que quebrou e inverteu, ou só no braço curto ou só no braço longo. Né? Então, quebra, gira e solda. Então, no processo de translocação, ocorre a fragmentação de um cromossomo e esse se liga a um outro cromossomo não homólogo. A translocação, ela pode ser simples ou não balanceada, onde um cromossomo recebe um segmento de um outro cromossomo. Tem a quebra e esse cromossomo recebeu o segmento do outro, frequentemente associada a um fenótipo anormal ou a letalidade. A translocação recíproca ou balanceada por recombinação, quando 2 cromossomos não homólogos se recombinam. Tem uma recombinação entre esses 2 cromossomos, a troca de informação entre eles. A translocação recíproca ou balanceada induzida pelo meio, quando alguma quebra é induzida por um agente do meio ambiente, né? Acaba acontecendo a quebra desses cromossomos, e as extremidades reativas, elas se ligam erroneamente, formando o reparo desses cromossomos. Para o indivíduo onde acontece essa translocação, não há um problema maior, né? Porque ele está com a informação completa. É problema se essa translocação balanceada formar um gameta errôneo, que isso vai passar para a prole. A translocação robertsoniana ocorre quando 2 cromossomos acrocêntricos se fundem próximo à região do centrômero, eles perdem o braço curto e acabam se fundindo. Isso é muito comum de acontecer entre os cromossomos 13 e 14. A transposição é um tipo de translocação onde eu tenho a quebra de uma região, de um pedaço do braço, aqui no exemplo do braço longo de um cromossomo, e esta região quebrada, ela vai se transpor, ela vai se inserir, se fundir a um pedaço central de outro cromossomo, né? Insere essa informação no meio do cromossomo. Aqui, exemplo clássico do cromossomo 4 com o cromossomo 20. Tem uma quebra dessa região do cromossomo 4 e a transposição dessa região no cromossomo 20, no centro do braço longo do cromossomo 20. A formação de isocromossomos
resultado de erro na divisão do centrômero na meiose 2, ou translocação entre cromátides irmãs de um mesmo cromossomo, próximo ao centrômero, que gera um desligamento errado, né? Um cromossomo vai ficar com os 2 braços curtos e o outro cromossomo vai ficar com os 2 braços longos, formando isocromossomos. Cromossomo em anel, quando eu tenho a quebra das regiões, deleção das regiões teloméricas desse cromossomo. Lembram quando a gente perde a região telomérica, elas ficam mais aptas ou mais ligantes, né? E esse cromossomo ele vai se fundir nele mesmo, formando um cromossomo em anel. O mosaicismo, que eu expliquei antes, onde a gente tem células normais e células alteradas, tá? Formando duas colônias, vamos dizer assim, de células, 2 tipos de células, 2 genótipos celulares no mesmo indivíduo. Aqui, gente, como que a gente vai estar escrevendo? A gente viu como é que a gente escreve trissomia, como é que a gente escreve haploidia, e agora a gente vai identificar como é que a gente escreve as deleções, as alterações estruturais, tá? Então, eu tenho aqui, ó, número de cromossomo, o que aconteceu, né, o sexo e o tipo de alteração, tá? Então, número de cromossomos, 46 cromossomos. Cromossomos sexuais, XX. O que acontece? Uma deleção no cromossomo 5, no braço curto, na banda 14. Vamos lá. Cromossomos sexuais, o que aconteceu, em qual cromossomo, onde? 46 cromossomos, um indivíduo do sexo masculino, XY, uma translocação entre quem? Entre o cromossomo 4 e o cromossomo 12, onde? Braço curto, banda 21 do cromossomo 4 e braço curto, banda 13 do cromossomo 12. Aqui, 46 cromossomos, indivíduo do sexo masculino, XY, eu tenho uma inversão do cromossomo 11, da região Q13, Q22. Então, braço longo, banda 13 até a banda 22. Dúvidas, pessoal? Anotem aí e discutimos na nossa webconferência.